E aí, minha gente? Estamos tentando aqui, tá? Tô tentando ver outras possibilidades também. Mas só um segundo. Acho que vai dar certo. Tem que dar, porque das outras vezes deu certo, né? Tô fazendo da mesma forma. Então, alguma coisa está acontecendo aqui, mas a gente já vai dar um jeitinho. Bem, Oi? grande Valdir, tudo bem? Consegue me ver e me ouvir? A tela tá dividida, tô te ouvindo bem, mas a princípio você não tá aparecendo aqui. É, estou apanhando aqui mais do que vaca na horta. Não, mas é importante que a gente já conseguiu comunicar de alguma forma, né? Agora a Ah, gente vai ajustando e tudo mais, tá né? certo. Eu passei para as pessoas ali o teu perfil no Instagram Sim, e talvez as pessoas entrem por ali. Eu estou vendo uma tela preta também, não o vejo. Eu vejo só uma sim, tela preta em cima e uma branca embaixo, mas eu acho que a gente pode ir conversando. sim. Acho que daqui um pouco mais vai acertando aí a comunicação. Deixa eu É, só, eu acho que sim. deixa eu só perguntar aqui para minha telespectadora aqui se ela está conseguindo ver nós dois. Se está Boa. conseguindo? Vamos lá. Sem É, resposta. eu não sei o que acontece com a conexão, talvez seja um horário que muita gente está conectado. Pode ser E, também. e, e as redes não se suportam, né? Suponho que seja isso daí, de repente é isso. Então, bom, Vai que, né? de qualquer forma, vamos conversando, né? As Vamos pessoas sim. estão ouvindo a gente e daqui um pouco acho que deve dar certo. Se não dá certo também, é importante que a gente vá trocando aí alguma ideia. Ou você quer começar de novo para ver se agora o negócio vai melhor com as imagens e tudo mais? Olha, já que o pessoal está esperando, eles sabendo que a gente vai resetar e começar de. Opa! Agora foi. Apareceu-me. É. Agora estou te Eu vendo só não, eu só 100%. não tenho, eu só não tenho a tua imagem aqui. Não, mas Você eu não vejo, infelizmente. Não, mas agora tá, acho que estamos os dois aqui. O pessoal que está vendo, pelo menos aqui, me falou que estamos aparecendo os dois. Tá certo. Eu vou também pedir para os amigos que estiverem assistindo, pode mandar mensagem aí, eu acho que sim, né? Sim, Eles podem mandar mensagem dizendo claro. que se está vendo ou não, se está assistindo, como é que está sendo. Isso. E já de antemão, é importante avisar as pessoas que nós, de certa forma, nós estamos submissos à tecnologia, né? Nem sempre a gente consegue dominá-la. Sim. Ela que manda na gente, de repente, né? Não, e Mas ainda vamos lá, mais né, isso. Alexandre? Vamos conversando e conforme vai evoluindo a nossa conversa, a gente vai vendo o que acontece Sim. aí, né? Não, e também esse é um horário crítico, né? O horário das lives, das lojas, então né, a gente está competindo com muito consumo por aí, com muita Muito. promoção. Nossa, é verdade. Não é uma competição fácil essa, Não, viu? tá dureza. Mas, Valdir, primeiro, obrigado, né, pelo seu tempo, pela atenção, né, no domingo, final de tarde aí, para a gente poder conversar sobre questões ambientais. Agradeço demais aí a sua disponibilidade, a gente trocou várias mensagens, que bom que deu certo. Agradeço muito, tá? Eu vou apresentar você aqui, vou tentar apresentar, porque a hora que eu vi aqui seu currículo, eu falei, meu Deus, é muita coisa. O homem faz com tudo, né? Um Então, gente, para pouquinho. quem né, eventualmente não conhece, o Valdir ele é técnico em ecoturismo, ele é documentarista de vida selvagem, é produtor, apresentador, diretor, autor de vários documentários, né? Tem bastante premiado. Ele já trabalhou na Record News e hoje está na Rede Paranaense de Comunicação, que é da Globo, né? E Isso. e aí eu tenho acompanhado o trabalho do Valdir faz um tempinho já, e aí a gente está se comunicando, e eu acho que um ponto bastante importante aí é a questão ambiental, né, que acaba unindo a gente de alguma forma, e né, eu resolvi convidá-lo, porque justamente tem aí uma experiência, uma bagagem muito grande né, dessa questão ambiental, e eu chamei para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Tá? É, Valdir, queria saber você, como que esse tema ambiental, né, passou a fazer parte da sua vida. o Alexandre, primeiríssimo, assim, quem deve agradecer sou eu, porque, na verdade, acho que há 2 anos já eu tinha parado.
Eu falei, não falo mais de questões ambientais, não toco mais nesse assunto, vem falar de tema ambiental, eu saio, não entendo de nada, não quero mais desistir. E até por isso que eu fui trabalhar fixo agora na emissora, na televisão, né? Eu tinha desistido completamente. E esse teu contato, essa tua busca de conversar comigo e alguns depoimentos teus em conversas anteriores me despertou. Eu diria que você foi a fagulha que trouxe assim, essa reativação de Sim. voltar a mexer com as questões ambientais. Não falava mais com ninguém, não estava dando mais entrevista, não quis participar mais de projeto nenhum. E aí você foi o start do momento para eu voltar a falar. Então eu considero essa nossa conversa aqui o meu recomeço, assim, né, com esse tema aí, tá? Como você me perguntou como é que começou essa questão ambiental, né? Como que me despertou. Em verdade, todos nós somos a questão ambiental. Está sempre dentro de nós. Esse despertar é só uma questão de consciência, eu acho. De respeito às origens. Eu que nasci na roça, que até a adolescência morei no sítio, minha família lidava com lavoura. Então eu acho que daí vem esse despertar. E começar a mexer com a questão ambiental, trabalhar, produzir, escrever sobre, veio da consciência mesmo. Peraí, eu estou sendo um peso ambulante, eu não estou aqui só para isso, né? Eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que fazer jus à minha estada aqui, eu tenho que buscar uma forma de, na prática, agradecer o ar que eu respiro, a água que eu bebo, o alimento. E foi a consciência mesmo de questão ambiental. Nós somos a questão ambiental, né? Nós somos água, nós somos árvore, nós somos terra. A gente vive disso, somos parte disso. E esse despertar principal, além dessa consciência da leitura, de conviver com amigos da biologia, com cientistas importantes dessa área, foi um curso de ecoturismo que eu fiz com o tema Melhores Práticas para o Ecoturismo, o MPE. Foi criação do Roberto Mourão, que na minha leitura é o pai do ecoturismo no Brasil, Sim. O pai da conscientização ambiental através do ecoturismo. Foi o cara que trouxe essa percepção de que o ecoturismo é você ir para uma grande sala de aula a céu aberto e falar, olha onde eu moro, olha o que eu tenho, né? Que é esse país absurdamente fantástico. Então o despertar vem disso, vem de mexer dentro de mim, conscientizar de que nós somos parte disso e fazer a minha parte dentro do possível com as ferramentas que eu tenho com esse tema, né? Aproveitar o ensejo, essa pergunta estava um pouco mais, né, mais adiante aqui na nossa pauta, mas eu queria também compartilhar aí com todo mundo e reforçar, né, que foi o seguinte, ano passado eu estava como docente na UFMS aqui, mas estava um tanto desencantado aí com a questão da pesquisa, né, eu sou doutor em geografia, e aí por acaso os deuses do algoritmo me mandaram um documentário, né, do Valdir, sobre a questão da busca das grandes árvores na Amazônia, né? E eu fui acompanhando, assisti inteiro, tudo mais. Falei, da hora que terminou, assim, falei, nossa, isso aí eu sei fazer, né? A questão da pesquisa, a questão da busca, tudo mais. E fiquei imaginando, falei, poxa, ainda bem que alguém foi filmar, ainda bem que alguém foi lá mostrar esse trabalho que às vezes acontece de forma completamente escondida, por assim dizer, né? E para mim foi um ponto de inflexão bastante importante, que minha esposa até falou o seguinte, olha, por que você não volta a fazer pesquisa? Por que você não faz aí um pós-doutorado? Aí, a princípio, eu arranjei um monte de desculpa, né? Não tem dinheiro, não tem isso, não tem bolsa. Aí, por fim, no outro dia, eu falei assim, eu acho que nunca teve, né? E a gente tem que dar um jeito de seguir da mesma forma. Então, foi a partir ali daquela obra, daquele vídeo, daquele documentário, que eu acabei retomando a questão da pesquisa, fiz um pós-doutorado em função dessa situação e estou no meu segundo agora, né? E essa questão dessas lives e tudo mais é justamente para poder comunicar de alguma forma que as pessoas sejam aí impactadas, ou pelo menos que recebam o mínimo de informação, né? E que vão buscar aí os seus devidos caminhos, né? E aí, numa situação que a gente consome muito conteúdo, e às vezes um conteúdo muito rápido, né?
eu falei assim, poxa vida, vou mandar aqui uma mensagem para esse produtor, para esse autor e tudo mais, que deve ter dado um trabalho lascado para ele fazer tudo isso aí, vou falar que foi massa pra caramba e que me ajudou bastante nesse caminho, né? Então, em função disso aí, a gente começou a conversar, agradeço bastante. Como essa tua fala, quando a gente começou os contatos lá atrás, essa tua fala, ela foi bastante contundente para mim, né? Uma pessoa com o teu grau de estudo, uma pessoa com o teu grau de sensibilidade, ser quem você é, e aí dizer que foi tocado por um trabalho meu, né? Isso daí me chamou a atenção também, assim como você e a sua esposa, através desse filme, foram buscar esse pós-doutorado que você está fazendo. Eu também reitero o que eu falei no começo, né? Que você foi quem despertou a minha volta para as questões ambientais, e essa reciprocidade, eu acho que ela é um pouco se mistura com tudo que nós vamos falar aqui, né? Por exemplo, a árvore, a maior árvore já encontrada na floresta amazônica. Não é pouca coisa, cara. São 85,5 metros de majestade, né? Eu até denominei ela de a matriarca dos rios, né? Porque as árvores são a mãe das águas, na minha leitura. E eu devo isso daí... aliás, esse filme ele foi feito em formato de aventura, ele não tem a pegada científica, apesar de que eu trouxe ali, né, as informações científicas que o Diego Armando, que é o líder da expedição, o Eric Gorgens, que foi o descobridor da árvore, ele é de Minas Gerais, inclusive, mas eu devo isso a Socorro, Maria do Perpétuo Socorro, do Pará. Ela era diretora de todas as unidades de conservação do estado do Pará. Ela também conhecia meu trabalho igual a você, na rua, ela conhecia meu trabalho. E ela quis que eu fosse acompanhar essa expedição, porque essa expedição precisava de alguém que não fosse um fotógrafo, um cinegrafista apenas, né? Que fosse alguém que tivesse esse engajamento, que tivesse essa visão, essa percepção ambiental, né? Esse abraço com as questões ambientais, com a biodiversidade, com essa cadeia de inter-relações. Então, assim, eu fui premiado pelo convite da Socorro Almeida, que era a diretora, está hoje ainda no estado, nos departamentos lá de meio ambiente, uma pessoa que eu devo muito nesse sentido, e ali é uma coisa, sabe, Alexandre, emocionante, vários momentos, não foi fácil segurar assim, porque você chegar num lugar onde o ser humano nunca tinha chegado, né? Nem o garimpeiro, nem o traficante tinha chegado ali, porque lá aquela região está tomada pelo narco-garimpo, narcotráfico, né? Enfim, a gente conseguir chegar num lugar desse, olhar para aquela árvore, e você tocar naquela árvore, você tá naquele ambiente, escutar o som límpido, sem ter sido poluída pela voz humana, né, pela mão humana. Então, assim, foi um dos trabalhos, videograficamente, um dos mais simples em termos de roteiro, mas um dos mais fortes em termos de conteúdo, né? Eu acho que isso é o exemplo, é o marco de que o Brasil ainda, apesar de tão machucado, de tão massacrado, de tão esgotado, o Brasil já perdeu 33% da sua cobertura vegetal original. Essa quebra da biodiversidade, essa mácula, o Brasil ainda resiste com suas raízes, com seus dosséis, com o que resta dos seus retalhos, né? Sim. Então essa expedição, apesar de ter um vídeo, né, apesar de ter um formato de aventura, ele traz também ali as dificuldades do rio, você subir 5 dias, 250 quilômetros de Rio Jari, né? Uma expedição muito bem comandada por uns seres humanos maravilhosos, né? O Diego Armando, o professor do Instituto Federal lá do Amapá, o Eric Gorgens, que é o descobridor, imensamente organizado, sabe? Então eu fui com cientistas de um grau muito alto, assim, cientistas humildes, né? E humildes, que muitas vezes falta isso nos setores ambientais do Brasil, falta muita humildade nos gestores de unidades, alguns, né? Eu diria que quase a maioria. E você viajar com aquela equipe, então essa árvore que você citou, o angelim vermelho, com uma madeira muito cobiçada para móveis, né? Muito exportada, muito traficada, muito machucada. Então é um desafio você chegar lá nesse reduto de árvores gigantes, né? As gigantes da Amazônia,
E saber que, ao mesmo tempo que essa imagem que você está fazendo, ela não está colaborando só para a ciência, né? Ela pode ser uma colaboração também para os olhos gananciosos, os olhos gordos do ouro e do dinheiro, né? Então, é muita coisa para falar dessa única expedição, sabe? Estou pensando até em fazer um livro aí da minha vivência pessoal com essa equipe. Eu acho que vai ser muito bem-vindo, vai ser mais um material aí para ir subsidiando, né? Quem atua, quem trabalha, quem busca aí diante de todas as dificuldades, não só estudar, mas desenvolver e proteger, né? Tenho tido bastante contato com o pessoal aí das unidades de conservação e é um trabalho infinito, né? A hora que o sujeito consegue encaminhar ou desenvolver determinada atividade ali em função da conservação, você já está enfrentando um outro tipo de problema, né? Então é um trabalho para quem desenvolve, para quem constrói, seja, né, do terceiro setor, ou seja, junto do Estado, que é completamente infinito, né? O sujeito vai desenvolver um trabalho ali que ele vai passar a vida, talvez é o trabalho da vida dele, né? Buscar conservar essa situação de uma maneira bastante importante, né? E aí, aproveitando, né, esse gancho tudo mais que a gente falou, tanto da questão da conservação, quanto com a questão aí né, você falou da ocupação um tanto quanto negativa ali daqueles espaços, né? De todo o estudo que você tem, de todo o desenvolvimento aí das atividades de campo que você foi fazendo, de que forma que você acredita que seja possível, e se é possível, equilibrar, né, essa questão da ocupação dos ambientes naturais com a questão do desenvolvimento ou do crescimento econômico? O que você consegue enxergar dessa situação como um todo, por favor? Alexandre, assim, às vezes, muitas vezes também não dei entrevista porque eu tenho uma visão um pouco ácida, uma visão um pouco arenosa desse ponto de vista, que eu acho que é o crucial. Essa tua pergunta, ela é terminal, porque eu não acredito em equilíbrio entre desenvolvimento e conservação, né? Muita gente usa o termo preservação, né? Esse termo já não cabe mais. O que é preservar se eu já não tenho mais rios quase sem mercúrio? 90% dos rios brasileiros, em todos os lugares, estão contaminados de alguma forma, por hormônio de xixi de boi lá no Cerrado, por mercúrio, de alguma forma está contaminado pela ação antrópica. Então, ou você desenvolve, ou você conserva. No entanto, nós não temos como ir ao extremo do pessimismo, tem que buscar um fragmento de lucidez e tentar achar esse possível equilíbrio. No meu curso de ecoturismo tinha um tema bastante interessante, cara, que se chamava mínimo impacto. Então, eu acho que nós podemos desenvolver, e que na minha leitura o desenvolvimento é uma coisa extremamente burra, né? Isso é uma leitura muito pessoal. Você pode, o equilíbrio ele pode ser buscado com um pouco de dificuldade entre o desenvolvimento e o... Porque se nós não fôssemos gananciosos, nós empresários, ser humano, eu troquei de carro nos últimos 15 anos uma vez, né? Por quê? Porque um carro é suficiente para mim. Enquanto nós estamos falando aqui dessa questão do equilíbrio, da busca de um equilíbrio, de uma possibilidade desse equilíbrio, enquanto o cientista pensa numa forma, o pessoal do marketing das fábricas de carro estão lá lutando para bater recorde de venda. Né? Nós temos hoje milhares de carros encalhados, carros elétricos, encalhados na China, encalhados na Califórnia, agora na Alemanha, mais de 100 mil carros encalhados que não vendeu, não alcançaram a venda. Cara, você tem noção do que seja esses milhares de carros pelo mundo todo, com essas baterias, com esse... Então, assim, ou você desenvolve ou conserva, né? Só que a industrial, a ganância empresarial, essa sede contumaz de ter dinheiro a qualquer custo, como diz o Almir Suruí, o Naramayoga lá da tribo dos Paité Suruí, é muito cruel. A qualquer custo, você não pode desenvolver a qualquer custo.
Então, o que nós vamos fazer com esses carros encalhados, com essas baterias? Você tem, o pessoal fala, mas a bateria ela vem para suprir um equilíbrio entre a diminuição de emissão de poluentes no ar. Não, muito pelo contrário. A própria inteligência artificial, ela é nociva. Né? Porque eles, lá nos Estados Unidos, não sei em que lugar lá, num dos vales do silício, eles estão com uma dificuldade imensa de resfriar as máquinas, os computadores, eles estão tirando água dos rios para resfriar as máquinas que produzem a inteligência artificial. Enquanto a pessoa senta aqui, cria uma figurinha de uma moça bonita, de um carro atravessado, enquanto você cria uma figurinha da cabeça do Trump numa cracatua aqui, essa brincadeira de você produzir uma figurinha está gerando um consumo monstruoso de água nos resfriamentos das matrizes das máquinas. Né? Então, por isso que eu te digo, eu não consigo ver equilíbrio entre desenvolvimento e conservação. O que nós poderíamos ter era um mínimo impacto. Daí você pode me dizer, mas tem que desenvolver. Mas espera aí, a qualquer custo, de que adianta eu desenvolver um carro e morrer com o pulmão fechado? Olha o número de incêndios que a gente está tendo no Brasil. Por quê? Porque o fazendeiro ele quer pôr mais gado, mais soja, mais soja, mais gado, mais gado. Pô, é complicado. Sim. Então, eu sei que é pessimista, eu não escondo o meu pessimismo, eu acho difícil, se a inteligência artificial que chegou agora, que vai ser a matriz, ela já gera esse problema, para você fazer a bateria de um carro, de um carro elétrico, além de trabalhar com a matéria-prima, a primária que sai lá, é feito com trabalho escravo de crianças que ganha $5 por semana. Criança de 8, 9 anos. Né? Uma patrola dessa que fica cavucando assim, ela gasta 1.000 litros de diesel por dia. Eu acho que eu tenho até esses dados aqui, quer ver? Bem rapidamente, eu não vou... Olha aqui, ó. Uma máquina que cavuca, ela gasta 1.000 litros de diesel em 12 horas para remover 250 toneladas de terra suja para obter o material necessário para a bateria de um BYD, os Teslas e todos os outros carros elétricos. 12 toneladas de rocha para lítio, 5 toneladas de minério de cobalto, 3 toneladas de minério de níquel, 12 toneladas de minério para cobre, movimentar 250 toneladas de minério para obter 12 quilos de lítio. E aí vai uma lista. Então, quer dizer, onde que está o equilíbrio, né? Com essas novidades que é febre, carro... Enfim, dá para ir longe com a conversa. Sim. Não, e uma situação, né, que também vem sendo discutida bastante nessa questão ambiental, é que justamente, né, a lucratividade acaba ficando para grupos muito específicos e para uma quantidade pequena de pessoas, né? E depois os custos que estão associados a esses, sim, são divididos para todo mundo, né? Seja de forma indireta, né? Eu não estou vendo, isso não está na minha frente, está longe, ou de forma muito direta, né? A gente está aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente está pegando fogo. Né? A gente está pegando fogo no Pantanal, mas eu estou aqui na minha casa em Nova Andradina, que fica próximo de São Paulo, né, e do Paraná, que está no Cerrado, e da mesma forma. Então, essa semana, em função, né, dessas questões das alterações, dos ciclos hidrológicos que vão sendo interrompidos, então, assim, propicia de uma forma bastante direta mesmo essa questão das queimadas. Né? E aí vai desde o mais básico possível, que é você ter que gastar sua água, né, para limpar a casa, para limpar tudo, até as questões de saúde pública, né? Então você tem as crianças indo para o hospital em função de questões respiratórias, uma série de situações, e tudo isso vai sendo custeado pela gente, né? Seja de forma direta, pagando a conta, o boleto, ou seja de forma indireta, usando o recurso do Estado de alguma forma, né? E aí a gente, enquanto cidadão, acaba tendo aí uma dificuldade de mobilizar ou de organizar bem aí esse debate, mas o empresariado como um todo tem uma condição bastante forte, por assim dizer, de mobilizar os recursos e o próprio Estado em função dos interesses, né? E aí fica uma luta bastante desigual, né? E quem paga a conta somos nós aqui embaixo da cadeia. Porque, por exemplo, só para ilustrar o que você acabou de falar, em Nova Bandeirantes, me parece, no Mato Grosso, cara, eles estão proibindo o uso de água, em alguns casos com razão, lavar carro, por exemplo, para poder deixar água para o gado. Peraí, nós já chegamos
numa situação complexa de água, certo? Já está complexa. Tem uma empresa aí, uma fabricante de chocolate, me parece que ela é europeia, não lembro agora, ela já secou várias fontes de Minas Gerais onde tem água. Ela vai secando e vai embalando água e mandando para a Europa para vender caríssimo lá. O que acontece? Nós estamos pagando a conta financeiramente, ambientalmente, nosso corpo está morrendo diante disso lentamente, com os venenos no ar, com essas queimadas, com a respiração, e nós pagamos duas vezes. Quando você me fala do custo hospitalar, dessa questão toda, dos acidentes de carros que estão tendo, mais uma vez nós estamos pagando, a gente paga duas vezes, sim, enquanto que os caras lá do Covil não pagam imposto, não larga os dentes lá, 50 bilhões para fundo partidário, misericórdia, né? Então é uma longa história aí. Pois é, verdade. Valdir, uma outra questão, ao longo de toda a sua trajetória de trabalho em contato com a questão ambiental, né, o que você percebe assim, que mais mudou? Por exemplo, um lugar que você foi há, não sei, 20, 30 anos atrás e que você chega hoje em dia, como que tá? O que você consegue perceber dessas alterações aí, da questão do clima e da paisagem? Bom, a gente pode citar um monte de coisas, mas entre elas você pode... Vamos subir aqui no Planalto Central, o lugar mais alto do Planalto Central, ali na Chapada dos Veadeiros, 1.670 metros de altitude, um ponto mais alto, um dos divisores de águas mais importantes do planeta. Ali tem o pato mergulhão, que é a ave mais ameaçada do planeta, que o pato ele precisa essencialmente de águas límpidas, no caso do alimento dele. É um bicho que foi quase extinto. Por quê? Não porque só caçaram ele, mas ele foi extinto por causa da limpidez da água. Então, eu vejo essa alteração assim. Eu morei ali na Chapada dos Veadeiros muitos anos. Ali ainda existe um pouco de cerrado original, ainda existe, porque os tratores não conseguem chegar sobre as rochas. Porque tem tipo de trator que não chega. Daqui a um pouco eles desenvolvem um trator gafanhoto que sobe, inclusive, lá. Sim. Então eu sinto assim, cada vez que eu volto para o lugar, não é mais o mesmo. Ali no mesmo lugar tem umas espécies de aves que estão sendo criticamente ameaçadas. Por quê? Porque os caras cortam todo o capim original e colocam calcário e planta soja, milho, monocultura em cima do cerrado de altitude. Então ali tem o galito, ali tem o papa-mosca do campo. Cara, a Ana Rosa Cavalcante, lá de Goiás, ela conseguiu convencer um produtor a deixar um quilômetro quadrado de capim para tentar manter ainda o papa-mosca do campo, que é uma avezinha diminuta, mais magrinha ainda que a curruíra. Então eu vejo, e me impacta muito negativamente, quando eu morava e voltava a visitar todo ano os amigos, eu fui consecutivamente de volta para lá, sim, e a paisagem foi se alterando. A beleza paisagística, a fragilidade do cerrado, animais terrícolas, né, a espécies de répteis sendo ameaçados porque o fogo é constante. Então, assim, no caso da Chapada, eu acho que se assemelha ao Pantanal no que está acontecendo agora. Sempre existe uma deterioração do ambiente natural, sempre em detrimento dos bichos, sempre em detrimento da biodiversidade, e em favor sempre do correntão, do soja. Nós temos um ex-ministro da Agricultura que é considerado o maior grileiro do planeta, ex-ministro da Agricultura. Ele tem um cartório no Acre só para legalizar a terra da União. Ele ainda, até hoje ele trabalha com correntões, ele passa no cerrado derrubando assim, ó, vira carvão para o churrasco que o camarada come em casa, esteriliza o solo e aí por diante. Então, eu vejo essa deprimência, essa quebra da biodiversidade da paisagem. Então, assim, toda vez que você volta, tem alguma coisa atravessada. Não tem mais aquela árvore, não tem mais aquela rocha, e assim por diante. E aí, só aproveitando aqui, a Isabel está falando que hoje em Brasília está uma fumaça como nunca vista, né? E aí o pessoal sempre fala, nunca vista até agora, né? De uma maneira geral, na medida que essas situações elas vão se degradando, vai piorando, né? E aí tem um ponto bastante importante, né? Você falou de um ponto bastante específico que não tem, né, uma ocupação até bastante grande e ainda assim impactado, né?
aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tive a oportunidade de estar na Serra da Molar, no Pantanal, e esses dias, e é pouquíssimo povoado, né? É um dos lugares menos povoados, né? Praticamente não tem nenhuma densidade demográfica ali, em função dos processos de inundação, né? Mas chegou um estudo agora, desse ano, né? Falando que o processo de cobertura vegetal está completamente comprometido, tá? Ou seja, mesmo que o ser humano não esteja ali diretamente, né? Impactando naquele local, o todo das atividades que vão aí se desdobrando sobre a questão ambiental acabam afetando espaços, né? Acabam afetando aí a questão da paisagem e tudo mais. E aí você fala assim, meu Deus, se aqui que não tem a mão de ninguém direto já está dessa forma, meu, aonde está, né? E aqui eu estou em Nova Andradina, que foi uma cidade que foi construída para explorar o território, né? E nesses últimos 10 anos mudou completamente a questão da paisagem, que era a questão da pecuária, agora está na agricultura, e às vezes, né, eu levo meu filho no museu aqui chegou a ter 70 serrarias, né? E agora você olha na paisagem assim, não tem nenhuma árvore. E aí a hora que os jovens vão ver, o cerrado que eles associam é esse cerrado aqui completamente descampado, né? E aí você vai falar para eles, não, olha, a constituição do cerrado é outra. Então, assim, acaba ficando só no imaginário mesmo das pessoas o que era, né? Que elas estão tendo que conviver com situações bastante distintas. Você pensar a grandiosidade, se você pensar a riqueza hídrica, se você pensar na grandeza biodiversa do Cerrado, que é um bioma que se conecta com todos os outros, ele faz ecótono com todos os outros. Então ele tem uma importância cabal, terminal nessa conexão com Mata Atlântica, com Caatinga, com Amazonas. Mas mesmo assim, não adianta. A lâmina da ganância vai lá e deteriora exatamente esta conexão, que é um dos pontos mais frágeis dele, né? Então o Cerrado, muito se fala em Amazonas, e tem que se falar em todos os biomas, tem que se falar. Mas, por exemplo, o Pampa Sulino, que está praticamente extinto, o que eles fazem? Tiram aquela gramínea que já foi responsável, aquela gramínea de tão rica que é, de tão nutritiva que é, essa gramínea já foi responsável por ter o maior rebanho de gado do planeta. O Sul, onde hoje é Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, tinha uma gramínea tão especial que as 8, 12 gado vacum que veio da Europa através de um padre, desceu em São Vicente, foi para o Rio Grande do Sul, virou o maior rebanho de gado do planeta. O produtor de boi hoje, ele chega lá, ele tira essa gramínea e planta uma grama exótica. Para depois ele ter aditivo, veneno para você manter. Então, assim, a gente fala do Amazonas, mas o Pampa Sulino está sendo exterminado por causa do gado, por causa de plantio, por causa de coisa. O Pantanal está sendo consumido horrorosamente. O Cerrado, que é esse monstro maravilhoso que conecta todos os outros ecossistemas, para quem? O produtor de grana. Não, é uma questão do Pantanal especificamente, né, que né, tá pegando fogo e tudo mais, então ele chama bastante atenção, mas todas as grandes nascentes dos rios que vão para a depressão pantaneira ou para a planície pantaneira nascem no Cerrado, né? Então você tem um processo erosivo que vai indo, então às vezes o sujeito que está ali dentro do Pantanal, aquele pecuarista tradicional, pescador, tudo mais, ele realmente está sofrendo, né? Está deixando de existir enquanto ocupação tradicional, porque o bioma está sendo acabado fora, né? E às vezes o pessoal foca bastante ali e fala assim, ah, mas aquele cara que está criando as vaquinhas está degradando o Pantanal. Ou aquele pescador que está pescando meia dúzia de peixe está degradando. Ah, peraí, mas e o restante, né? Fora da bacia. Né? Isso é o mínimo impacto. Sim. Então, você critica o pequeno produtor de gado, o pescador artesanal, mas ninguém vem levantar o que é um carro elétrico. Ninguém vai perguntar o quanto custa ambientalmente o preço de uma arroba de boi do Pampa Sulino. Quanto custa o boi que sai lá de onde era a floresta amazônica e vira deserto? Porque ele vira um deserto daqui um pouco, certo? Então, assim, as pessoas não vão bater lá na Nestlé, não vão bater lá na Vale, né? Ninguém vai ajudar o pessoal lá aqueles rejeitos lá que explodiu e matou centenas de seres humanos ali em Minas Gerais, da produtora de minério, né? Então, assim, as pessoas vão para cima de quem? Do mais fraco. Sim. Essa é uma situação constante, né? Infelizmente. Não que eu esteja a favor, por exemplo,
Vamos citar aqui uma ilha aqui no litoral do Paraná. Uma ilha completamente de mangue, que é um ecossistema extremamente importante para toda a biodiversidade de todos os biomas. A população vai lá, isola tudo, asfalto, calçada, casa, prédio, tal, depois reclama que a água entra também. Então, nesse aspecto, eu não sou defensivo em relação ao ribeirinho. Eu acho que tem que ser da seguinte maneira, não sei como na prática, mas mínimo impacto. Por que tem cidade no Brasil que está completamente pavimentada, mas é assim de aves? Porque ela mantém a arborização, porque mantém o que a lei pede, que é uma quantidade de solo sem calçada na sua casa. A quantidade de mato no fundo do quintal tem que ser mantida, entende? Então, assim, é uma longa conversa. Pois é. A Beth aqui está falando que no estado de São Paulo está queimando como ela nunca viu antes, né? E, de fato, a gente fica se questionando, né? Se essas queimadas, se a poluição e tudo mais acaba chegando no sul, no sudeste, estados que são mais desenvolvidos, e aquilo que está longe dos nossos olhos, que está longe da grande mídia, que vai sendo noticiado, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ô, Alexandre, eu acho que a grande pergunta para o universo de pessoas, né, para os 8 bilhões de pessoas, lembrando que 2 bilhões não têm acesso à água tratada, para o universo de 8 bilhões de pessoas, a pergunta é o seguinte: quem está disposto a sacrificar o seu ego, a sua ação diária em favor da biodiversidade? Quem está disposto a parar de trocar de carro, não trocar de carro todo ano? Quem está disposto a não trocar de celular a cada lançamento? Quem está disposto a não comprar roupa da marca que trabalha com serviço escravo? Quem está disposto a falar o seguinte: não, esse ano ninguém vai comprar carro de marca nenhuma para ficar lá no pátio, para parar com essa produção de lata? Sim. Tudo isso sai do solo. Quem está disposto a sacrificar o seu gesto, o seu ato? Se eu e tá, aqui onde eu moro num sítio, mas na cidade aqui, digamos, tem 4 milhões de habitantes. Se 10% deixar de ser consumista e consumir só o mínimo impacto, você já altera o sistema econômico. Por que quando um presidente fala uma frase, quebra o sistema econômico? Porque o sistema econômico respondeu a... Cara, quem responde somos nós. Sim. Não existe sistema econômico, existe quem consome, que cria um sistema econômico. Então, sim, a pergunta é: quem está disposto a sacrificar o seu ego, ou o seu luxo, ou o seu conforto para mudar as coisas? Sim. Evaldo, aproveitando essa argumentação, o que você compreende, né, mesmo inclusive como técnico de ecoturismo, qual que é a importância das pessoas estarem conectadas aí com a questão ambiental? Irem na natureza, ou compreenderem que aonde elas estão também é natureza, né? O que você acha da importância assim, de pôr o pé no chão, de encostar na planta, né? Porque às vezes fica uma questão exótica, né? A gente acaba entendendo que a natureza é sempre aquilo que está muito longe, e às vezes a gente está rodeado de natureza e não percebe, né? O que você acha dessa situação, por favor? Porque eu nasci com o pé no chão, tomei banho de rio, fui ter água quente para tomar banho aqui em Curitiba. Eu tomava banho de bacia quando não era no rio, quando era calor. Então, eu sou isso. Eu sou uma extensão da natureza, né? Consumo o mínimo possível. A primeira coisa que pôr o pé no chão, olhar para o verde, né? Se você lê cromoterapia, você vai dizer a importância da cor verde para os teus olhos, para a tua mente. Eu acho que a tua saúde mental, espiritual, psicológica, a tua saúde geral, ela está conectada à natureza. O verde, pisar no chão, né? Hoje as crianças de apartamentos fazem um furinho no dedo, corre e passar lá. Não, cara, a gente tem que pisar, se machucar. A natureza somos nós. A gente se coloca fora, como você falou. Nós não estamos fora. É uma triste constatação para muitos, mas nós somos, né? Então, primeira coisa, a saúde espiritual, você se conectar com o verde, você olhar o valor de uma árvore, você olhar que aquela sementinha saiu de um grãozinho e se tornou uma árvore daquele tamanho, a importância dela não só enquanto, né, aí as bombacáceas, as mirtáceas, não só enquanto biodiversidade, mas enquanto ser vivo. Sim. Essa conexão, ela é fundamental. Eu acho que muito se deteriorou
dos costumes das pessoas, da espiritualidade, dos psicológicos, dos emocionais, por falta dessa conexão. Então, o primeiro passo do ecoturismo é isso. É você se reconectar. Se você não conseguir se reconectar, você pelo menos ter de vez em quando a possibilidade de olhar para uma cachoeira, escutar o tilintar de uma água, escutar o murmúrio de uma nascente, você pôr a mão na água e ver enquanto ser vivo, que nutre a existência dos nossos ancestrais, que nutre as veias da existência. Ela não mata só tua sede. E é bem interessante essa questão da natureza, porque a gente que mora... Eu nasci no sítio, já adolescente, adulto, eu vim para a cidade grande, e me estarrecia ver que as pessoas jogam televisão, pneu, cachorro morto, sofá no rio. Eu não conseguia entender aquilo. Como é que eu mato o rio, construo em cima do rio, faço a privada na beira do rio para não fazer encanamento? Como é que eu faço isso? Depois reclamo que a água está cara para eu tomar em casa. Ah, mas a companhia de saneamento está cobrando muito caro. Cara, os caras constroem em cima dos aquíferos, dos banhados, você perde aquele manancial, a água ficando cada vez mais longe. Para essa água chegar na sua casa, você reclama que ela está cara. Sim. E outra coisa, a gente na cidade grande, você não bebe mais água, você bebe coquetel de química. Né? Porque como é que você vai matar aquilo tudo ali? Então, assim, é meio insano. Você mata o rio, depois tenta salvar um pouquinho do rio para você ficar vivo. Sim. Então, eu acho que a natureza ela é isso. Ela é a reflexão que nós somos parte dela. Nós somos um pulsar da veia da natureza e não somos isso tudo, esse topo da cadeia como, antropocêntrica como nós nos colocamos. Sim. Então, só, Valdir, minha esposa está falando aqui, né, que onde a gente mora o pessoal acaba cortando as plantas, né? A gente tem a oportunidade de morar num bairro aqui que tem uma praça 20 metros aqui da minha casa, e sempre eu e algumas outras pessoas também, né, plantam árvores. E, cara, virou uma luta. A gente vai, planta, muda, protege ela. Aí quando a prefeitura, né, terceiriza a questão da manutenção da praça, e por acaso aqui é uma cidade pequena, então está constantemente sendo cortado, que é até um pouco diferente, né, dos outros lugares, o pessoal corta. Eles tiram a proteção e corta ali aquela mudinha. Eu falo, gente, assim, ou seja, ao contrário, né, em vez das pessoas protegerem, elas vão agredindo. E aí a gente fica naquele exercício de tentar manter aquela mudinha. Então, gente, mas a árvore é muito importante, né? Alexandre, eu tive o desprazer de morar num condomínio muito grande. Foi a pior fase da minha vida. Quando eu cheguei de Goiás, da Chapada, eu fui morar gloriosamente, foi um lar que eu tive, mas desgloriosamente foi dentro de um condomínio. E um colega meu de apartamento, vizinho assim, de apartamento de porta, a gente se entendia muito bem. Então a gente resolveu plantar ipês pelo condomínio. A jardinar, a gente oferecia para jardinar a porta dos blocos e tal, colocar um colorido, colocar flores, tirar aquelas calçadas, drenar a água, e a gente plantava, a gente pegava umas mudas grandonas de ipê, assim, já de 1 metro e pouco. Sim. A gente plantava, você acredita que à noite as pessoas iam lá e quebrava as mudas de ipê, aquilo me cortava a garganta, o coração, a alma, as pessoas quebravam as mudas de ipê, porque não gostava de ver a árvore ali, porque ia cair folha e ia sujar a calçada, cara. E às vezes não é nem pela folha, é por causa da maldade que habita a espécie humana, entende? Então, assim, o que você está falando me trouxe de imediato essas imagens de quando eu morei no condomínio, cara. Graças ao bom universo, hoje a gente mora numa chácara aqui, retirada de Curitiba, na beira de um rio, e planta um monte de árvores que um pouco não tem onde mais ficar minha casa. Sim. E aí, assim, essas mesmas pessoas que eventualmente cortam a plantinha, ou que não ligam que a plantinha ali foi cortada, é aquelas que vão dar o likezinho na foto da flor, né? Falar assim, poxa vida, tem que ir lá, né? Valdir, já pra gente ir encerrando, né? Agradeço demais aí toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade, tá sendo muito bom aí poder dialogar com você. Mas o que a gente pode esperar aí do nosso futuro próximo, né? Pensando, né, que a gente acaba fazendo aí um trabalho de formiguinha dentro dessa questão ambiental, que a luta acaba sendo ingrata, né? Mas o que você acha que a gente pode aguardar aí para os próximos? Antigamente, quando eu era pequeno, o pessoal falava que a questão ambiental era muito para o futuro, né? E eu tô próximo dos 40 e parece que tudo que tinham falado já aconteceu bem antes, né?
Queria saber o que você acha dessa situação, Cara, por favor. que pena que está acabando, que é um tema tão vasto para falar, e essa minha retomada vai ser muito importante, assim. Eu sei que eu vou receber muitas críticas, cada vez que eu dou uma entrevista, cai minha rede social lá, eu perco 739 por segundo. Eu não consigo ser muito otimista, a não ser que passe um meteoro aí e roce todas essas antenas que estão poluindo a estratosfera, o espaço, né? Se não vier um asteroide, não moer todo esse lixo espacial, eu não acredito que haja esperança. É muita gente, cara, muita gente, muita energia negativa, é muito consumismo, cada vez, sabe? É complicado eu conseguir, dentro do que você me perguntou agora há pouco, eu ver o que eu vi, voltar e ver pior ainda, voltar e ver pior ainda, sabendo que ali onde nascem as águas, a maioria das águas do Brasil e da América, é difícil ver um horizonte. No entanto, esta conversa, conforme dita no começo, é o meu recomeço. Então, é tipo assim, eu não acredito na Mega Sena, mas eu vou jogar para ver se eu ganho. Sim. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu não vou mais parar como parei agora. Eu vou continuar fazendo. Já vou remexer nos meus arquivos, nos meus HDs. Eu vou começar a escrever uma crônica. Já vou escrever de novo um vídeo e assim por diante. Então, assim, eu não vejo esperança se não diminuir a população e aumentar a consciência factual, a consciência aquela da ação, né? Não adianta, como você falou, ir lá fazer like e correr para casa e usar a inteligência artificial e fazer consumir água lá para resfriar as máquinas. Enfim, eu não vejo com muito otimismo, não, apesar de que eu vou continuar fazendo a minha parte. Sim. Então, eu acho que nós temos eu acho que a mídia, a imprensa, o jornalismo, tem um débito muito grande, uma culpa terminal nessa construção toda, porque a mídia, em geral, prefere falar de desgraças e de coisas e de um mundo econômico, mas não fala, não se vê reportagem. Hoje já tem. Você não vê um empenho da mídia para trazer a conscientização, você não vê um empenho da imprensa correr atrás, como deveria ter sido feito lá atrás. Hoje já tem, né? E eu acho que os cientistas também têm, os biólogos, os herpetólogos, os zoólogos, têm uma culpa também, porque se não fosse o advento da internet que explodiu a comunicação, que pulverizou a comunicação, que facilitou, que trouxe esse universo, eu cheguei a ouvir de biólogo consagrado, fulano, eu fotografei uma ave assim, assim, você pode identificar para mim? Não. Eu fiquei 6 anos para me formar, teve um custo isso, então assim, eu não vou agora oferecer meu custo de graça, eu escutei isso. Né? E hoje não, hoje a pessoa tem site, divulga as aves, mas então, se lá atrás o cientista tivesse se especializado também em comunicar ao público, em trazer para as pessoas uma informação mais mastigada, mais popular, eu acho que nós teríamos, então, talvez uma diferença, né? Sim. Então, eu quero aproveitar aqui, eu não consegui ler a quantidade de pessoas que entrou aqui, mas eu quero deixar abraços para as pessoas de uma cidade maravilhosa que tem aqui, Alexandre, no litoral norte do Paraná, que é Guaraqueçaba, é um estuário, patrimônio da humanidade, é um lugar, patrimônio da Unesco, né? É um lugar incrível, um dos poucos lugares do mundo que o mangue ainda resiste com sua originalidade. Meus amigos, o Risset, tem um monte de gente que eu não consegui dar atenção aqui, porque eu me empolgo na fala, e eu não consigo distribuir os abraços para todo mundo ali, infelizmente, né? Então eu peço desculpas para meus amigos que eu me concentro, fico efusivo e não mando os abraços para todo mundo que acompanhou a gente aí. Certo. Ô, Valdir, mas muito obrigado, né, mais uma vez aí pelas suas palavras, pela sua atenção. E a gente vai aí individualmente, depois, né, vamos se conectando a outras pessoas que têm essas mesmas iniciativas e a gente vai fazendo a nossa parte, vamos produzindo e vamos continuar aí nessa luta, porque o mundo merece o nosso trabalho, né? E a gente vai, na medida das possibilidades, a gente vai seguindo em frente. Beleza? Muito obrigado. E eu repito aqui, para finalizar, eu repito a disposição, me coloco à disposição e os meus equipamentos à disposição para a gente produzir alguma coisa junto. Nossa. Se possível,
possível, quem sabe numa folga minha aí na televisão ou não, a gente consegue produzir um trabalho juntos aí. Você com a ciência e eu com o olho na câmera. Tá certo. Beleza, Valdir, muito obrigado, boa noite, boa semana, bom trabalho, obrigado por todo mundo que acompanhou aqui nosso diálogo. Felicidade para todo mundo. Obrigadíssimo de coração, viu? Vamos Valeu, fazer gente. outras. Vamos sim. Até mais. Valeu. Obrigado.